Então, meus irmãos, estamos aqui de volta nesta semana para continuarmos o assunto, o poder da comunhão. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a comunhão e o corpo de Cristo, a congregação, o lugar onde Deus nos plantou, os irmãos que congregam conosco e que comungam conosco, que nos promovem, nutrem essa comunhão dentro de nós. Como são importantes os cultos, o louvor, os cânticos, as orações, né? A ministração. Quer dizer, todo culto é ministração. Quando eu abraço meu irmão, eu sou ministrada e eu ministro. Quando eu tomo um cafezinho, né? Depois que termina a parte litúrgica, o cafezinho, o lanchinho é ainda parte da comunhão, do culto ao Senhor, né? Continua. Falei também um pouquinho sobre as disciplinas espirituais e como elas são importantes e necessárias no que diz respeito à nossa comunhão, não apenas com Deus, mas com os nossos irmãos. Hoje eu quero falar, quero falar sobre comunhão tocando um outro aspecto, que é o aspecto do discipulado. Jesus nos mandou discipular, né? Ele falou de fazer discípulos de todas as nações. E o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra com seus 12? Ele estava discipulando. Discipular é o quê? Ajudar, participar na formação espiritual de uma outra pessoa, de outras pessoas. E nós, quer queira, quer não, nós fazemos isso uns com os outros, nós participamos da formação espiritual dos nossos irmãos. Só que precisamos ser mais intencionais, né? E esse discipulado, ele só é possível no contexto da comunhão. Não existe discipulado sem ser num contexto de comunhão. Nós fomos desenhados por Deus, nós fomos formados por Deus para aprender desta forma. Nós aprendemos melhor, nós introjetamos a palavra, nós introjetamos os ensinamentos muito melhor no contexto comunitário. Porque se não fosse assim, né, seria fácil. A gente apenas lê livros e ouve podcast e tá tudo bem, né? Não funciona dessa forma. Algumas pessoas até falam, não, eu não precisei de ninguém para me discipular, eu só li a Bíblia, né? É por isso que tem tantas heresias por aí. Bom, mas o que é mesmo discipulado? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu já comentei alguma coisa, mas só para relembrar, né? Que nosso alvo é o quê? É levar pessoas para o céu, para Jesus, para que elas sejam formadas à imagem e semelhança do Senhor, né? E as pessoas, elas aceitam Jesus, né? Às vezes ali levantam a mão, vão à frente, recebem uma oração. Não quer dizer que elas estão convertendo, quer dizer que elas estão dando uma chance para o Senhor, ou talvez algumas, nem isso, elas recebem a oração porque elas querem a oração apenas, mas elas não querem mudar a vida delas, né? Só o Espírito Santo que conhece os corações é que sabe disso, nós não podemos julgar as pessoas. Porém, na caminhada, na jornada, nós percebemos algumas coisas, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore, né? Nós podemos sim julgar a árvore pelo fruto. O que nós não podemos julgar é a intenção do coração das pessoas. E observando, nós vemos que elas só permanecem e são relevantes na igreja, né, no corpo de Cristo, se são discipuladas. Por isso vemos tantas pessoas aí que aceitaram Jesus e vão à igreja esporadicamente, participam de algumas coisas, mas de verdade, elas não converteram. Elas não foram discipuladas, ou porque não houve quem as discipulasse, ou porque elas não querem o compromisso do discipulado. Elas querem apenas uma massageadazinha ali, uma oração, elas querem às vezes a parte comunitária, os eventos da igreja, a parte
gostosa, tudo é gostoso, mas como em qualquer grupo que a gente participa, tem também o lado que nós fazemos por escolher aquilo, por saber que é bom para nós, é bom para o outro, por obedecer ao Senhor, porque é mandamento dele, né? Porque está na palavra. Então, algumas pessoas não querem essa parte, ou seja, elas não querem o discipulado. E nós, já disse isso semana passada, somos formados pelos nossos hábitos. Os hábitos nos formam, né? Por isso é importante, eu falei, né, mencionei, ir à igreja, porque nós criamos esse hábito com vontade, sem vontade, nos dias que os cultos são maravilhosos, nos dias que os cultos são comuns, básicos, né? Nem todo dia cai raio do céu. Então, em geral, é o maná. Maná, lembra do maná no deserto? O povo até ficou enfastiado do maná, reclamou, todo dia esse mesmo pão, todo dia essa mesma comida. Gente, os nossos cultos, geralmente eles são assim mesmo, todo dia, né, todo domingo, né? É básico. De vez em quando tem alguma coisa especial, de vez em quando tem algo, né, a mais naquele maná, tem um saborzinho diferenciado, mas a vida é assim. Por isso nós precisamos de quê? Disciplina. E as disciplinas espirituais nos ajudam nisso. Muito, muito, muito. Bom, quero primeiro comentar um pouquinho o que o discipulado não é. Porque tem ideias tão estrambólicas a respeito do discipulado. Primeiro que não é nada do outro mundo, né? Não é uma coisa uau. Discipulado é algo que se exerce na caminhada, junto, lado a lado, né? Não é algo ritualístico, é algo relacional. Por isso, a importância de quê? De andar em comunhão, porque o discipulado só é possível dentro de uma relação, dentro de uma comunhão, né? O discipulado, no entanto, ele não é uma relação de domínio ou de imposição. Eu já vi muitos grupos por aí, já ouvi, já até uma época da minha vida participei por um curto período, onde as pessoas eram bem, aquela igreja era bem organizada no discipulado, mas tinha um entendimento de discipulado meio estranho. Então, eles chamavam os discipuladores, né? Os líderes dos grupos, das células, ou, né, daquele grupo, eles se sentiam no direito de governar a vida das pessoas, de dar conselhos e pitacos, porque conselho, meu irmão, é só quando a pessoa pede. A gente não dá conselho assim sem que a pessoa peça. Até mesmo, a gente às vezes até dá, mas não funciona. Só funciona ou tem chance de funcionar quando a pessoa está em busca do conselho, ela está aberta, ela quer ouvir a sua opinião, a sua palavra em relação àquela situação da vida dela. Então aí a gente fala, né? Então, nesses grupos, por vezes, as pessoas têm que pedir permissão ao seu discipulador para isso, para aquilo, ou se eu namoro com aquela pessoa, se eu não namoro, se eu compro, se eu não compro aquela casa, essas coisas que não tem, e nada disso é bíblico, né? E esse relacionamento de domínio não é, olha, a verdade é que o amor não domina e nem se permite ser dominado. Então, se tem domínio na história, já não tem amor, né? Deus não age assim, né? Ele nos mostra, ele nos ensina, mas a gente faz como a gente quer, né? E quando a gente não quer ouvir o Senhor, ele também não fala nada. Portanto, discipulado não é chefia, não é servidão, não é nada disso. É algo orgânico que flui do andar com Deus, né? Flui naturalmente. Quer dizer, naturalmente em termos. A gente tem que ser um pouco intencional no discipulado, né? Ele não é assim tão natural, porque nós não somos naturalmente submissos a Deus mesmo, né? Nem a ninguém. Então, a gente precisa o quê? Através das disciplinas espirituais, nós nos condicionamos à obediência, à submissão, a ouvir um ao outro.
o discipulado começa com obediência a Deus, primeiramente, né? Obediência a Deus. E Jesus disse que nós deveríamos discipular as nações, as pessoas, as nações, né? Ok. O discipulado, na verdade, sou eu que busco. Eu quero ser discipulada. Eu busco pessoas para falar na minha vida, para ter acesso à minha vida, para ter autoridade sobre mim. Então, eu que busco, não é a pessoa, não é o discipulador que impõe, não é o discipulador que decide, eu vou te discipular. Não existe isto. Não existe, né? Vem cá, eu quero te discipular. Como assim? É a pessoa que tem que abrir o coração espontaneamente para ser discipulada. E nós, na verdade, somos discipulados por mais de uma pessoa. Porque algumas pessoas me discipularam na área de missões, né? Pessoas que eu devo muito a elas, me ensinaram, pessoas arrojadas, valorosas, destemidas, que não têm medo da morte, estão prontas. E elas me ensinaram muito, eu busquei nelas muitos aspectos da minha vida para ser um pouco parecida com elas. Outras pessoas me discipularam em áreas assim mais ligadas à família, a essa parte da minha vida, né? E outras pessoas em outras áreas, porque ninguém tem tudo, não é mesmo? Ninguém tem tudo. Então, eu recebendo esse discipulado, eu escolho uma prestação de contas da minha vida. É voluntário, é voluntário. Ninguém impõe sobre mim, mas eu escolho. Então eu tenho algumas pessoas que eu busco quando eu quero realmente ouvir o que elas pensam sobre esta ou aquela situação da minha vida. Eu quero que elas orem por mim, eu quero que elas me deem uma palavra, um conselho, um encorajamento, uma posição. Então, eu voluntariamente busco essas pessoas para que. Não é assim, eu e uma pessoa só, porque cria às vezes, por um período da vida da gente, a gente busca uma pessoa específica, porque naquele momento da nossa vida nós precisamos daquela pessoa. Mas, em geral, é um grupo, são algumas pessoas que vão falar na nossa vida. E o discipulado, não tem assim, eu sou discipulada pelo Luciano Subirá. Como assim? Eu escuto Luciano Subirá algumas vezes, em algumas áreas, eu gosto muito de ouvir a palavra dele, né? Em outras áreas, eu busco outra pessoa, em outras, é outro ainda, mas isso é remoto, eles nem sabem que eu existo, então isso não é discipulado. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, eu sou discipulada por fulano de tal, é um pregador do YouTube, né? Um bom pregador, sim, boa palavra, sim, mas isso não é discipulado. Né? Isso não é discipulado, isso acrescenta conhecimento, entendimento nas escrituras e tal. Mas discipulado, meus irmãos, é tete a tete. É com gente, pessoa física ali, carne e osso, né? Mais difícil, né? Mas é assim. É mais. Essa prestação de conta da minha vida, que eu voluntariamente. Como assim? Não existe essa coisa de não prestar conta da vida. O meu esposo e eu, nós temos algumas pessoas para quem nós vamos e prestamos conta. Olha, tá sendo assim, nós estamos fazendo isso, tá difícil nisso, nós estamos vencendo naquela outra coisa. E tem outras pessoas que prestam conta de suas vidas para nós, mas não fomos nós que exigimos, nem fomos atrás delas. Elas voluntariamente nos escolheram como parte do grupo de discipuladores, né? Não pode ser um montão de gente também, tá? 2, no máximo 3 pessoas, né? Ou às vezes uma pessoa só por um período, depois outra pessoa por outro período. E isto é para o resto da vida. Eu nem consigo entender
pessoas, líderes, que não prestam conta da sua vida para ninguém, que não recorrem a ninguém, que não tem alguém que eles sentam e conversam, choram, e quando é para chorar, ri quando é para rir, pessoas que eles abrem o coração. Eu não consigo entender isto. Pessoas que vivem isoladas. Isso não é Bíblia, isso não é cristianismo. Essas pessoas estão muito suscetíveis a situações bem complicadas, porque elas estão se isolando. E a Bíblia fala que quem se isola busca o seu próprio coração, os seus próprios caminhos, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria? É relacionamento, onde a gente abre o coração um para o outro, ou é vulnerável. Não é que todo dia a gente tem que abrir o coração, não é isso, mas onde a gente se torna vulnerável para que outras pessoas falem na nossa vida, e às vezes não é tão agradável, né? Ok. É uma troca, o discipulado é uma troca de experiência, é um aprendizado, e o foco é a autoridade de Cristo, é a sua palavra. Não é eu acho isso, eu acho aquilo. Não, às vezes, há momentos que a gente, como discipulador, a gente tem que ser firme, duro e falar verdades que a pessoa não vai gostar de ouvir. Outros momentos a gente vai só ouvir a pessoa, orar com ela, falar: olha, não tenho palavra nenhuma para te falar agora, mas eu vou orar com você e vou buscar uma palavra do Senhor para você, vou buscar algo na palavra para sua vida, vou orar e vou intencionalmente buscar o Senhor a seu favor, né? Não é só, eu vou orar por você, aí chega lá um minuto assim, abençoa fulano, abençoa Maria, oh Deus, tem misericórdia. Não é isso. Discipulado é diferente. A gente entra mais profundamente. Então, nós vamos, de fato, buscar a Deus. E a gente não tem condições de discipular muitas pessoas. Não existe isso. 1, 2, 3 pessoas no máximo. A meu ver, não é possível mais do que isso. Discipulado é uma caminhada com mais alguém na direção de Cristo, para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Por que é que nós precisamos do discipulado? Irmão, só você e a palavra não é suficiente. Deus nos colocou em comunidade, em grupo. Deus não nos isolou, nem Ele se isola. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, dando para nós o exemplo e o entendimento de que tudo nasce em comunidade, em comunhão. É um ao outro, é o irmão que afia o outro irmão, como o ferro, como fala em Provérbios, né? Como o ferro que com o ferro se afia, assim o irmão, seu companheiro. Então, nós temos que nos permitir ser afiados, e também nós somos partes do quê? Do afiar de Deus na vida do outro irmão. Mas fica muito, muito mais fácil quando voluntariamente nós buscamos algumas pessoas para falar na nossa vida, para ter acesso. Nós precisamos do discipulado porque nós necessitamos ser vulneráveis para crescer. Não existe crescimento espiritual sem vulnerabilidade. Não existe. Aliás, se existe algum segredo na sua vida, é bom você procurar alguém da sua confiança e abrir o coração. Porque o diabo usa muito esses segredinhos para nos aprisionar. A gente fica morrendo de medo. Se alguém descobrir, e se alguém souber? Aí, quando a gente busca algumas pessoas e abre tudo, aí o diabo não tem como nos chantagear. Né? Não seja presa, não seja chantageado pelas trevas, seja livre, seja livre. Então, e para isso é necessário o quê? Vulnerabilidade, para a gente poder crescer. Senão a gente não cresce, fica empacado, chega um ponto na nossa vida espiritual e nós não vamos para frente mais. Ficamos empacados, porque nós somos, estamos presos em alguma coisa na nossa vida. Por exemplo, né, alguns exemplos de vulnerabilidade. Eu tenho uma amiga em algum lugar do mundo, cujo marido já foi uma presa muito grande do diabo na área da pornografia. E aí casou e tal.
casou virgem, entre aspas, né? Mas cheio, cheio, cheio de pornografia. Então, não é virgem, né? Tem gente que se engana. E ele decidiu ser vulnerável. E aí não só, claro, ele confessou para sua esposa, mas ele formou um grupo de amigos ao redor dele. Ele é de uma igreja muito grande, e naquela igreja tem um grupo, igual tem os alcoólatras anônimos, tem um grupo de irmãos que se reúne. E eles são irmãos que já foram aprisionados pela pornografia. Mas, como todo pecado, nós somos tentados naquilo que nós praticamos no passado. E quando caímos, geralmente é naquele mesmo pecado, né? Ou se caímos, né? Não necessariamente vamos cair, mas se cairmos, é naquele pecado. Então, o que eles fizeram? Eles formaram um grupo vulnerável, onde eles prestam conta um ao outro, onde eles se encontram regularmente, não sei de quanto em quanto tempo, mas eles se encontram regularmente, e ali eles se abrem um para o outro e contam também suas vitórias, fazem estudo bíblico e prestam, um liga para o outro. Quando está sendo tentado, eles ligam para o outro, né? Olha, ora por mim, porque está difícil, eu estou lutando essa situação. E se acontece de algum cair, no grupo eles confessam, eles oram um pelo outro, e ali são só homens, né? Ali, naquele grupo ele é restaurado. Eu participei de alguns grupos, não muitos, confesso, mas alguns, grupos onde a gente exercia essa vulnerabilidade, né, de mulheres, onde a gente tinha essa liberdade. Mulheres, em geral, têm mais facilidade para ser vulnerável. Homem tem mais dificuldade. O meu marido, ele participa de um grupo de homens. Esse grupo já funciona há mais de 30 anos. Não são os mesmos homens, muda, né? Alguns entram, alguns saem no decorrer do tempo. Mas esse grupo de homens, só homens, todos são casados. Eles têm, nunca participei, né? Porque, obviamente, mas eles têm uma liberdade de confissão, não apenas de pecados, mas de confissão de fraquezas, de tentações. Olha, estou sendo tentado nisto. Estou sendo tentado naquilo, que já foi uma grande fraqueza na minha vida. Orem para que eu não caia em pecado. E como diz lá em Tiago, quando nós devemos confessar nossas fraquezas uns aos outros para sermos curados. Ou seja, para que nós não caiamos naquele pecado. É para não pecar. Né? Mas, se pecarmos, também devemos confessar para que nós sejamos livres daquilo. Então, a vulnerabilidade no contexto de discipulado, ela é muito importante, porque na hora da tentação, na hora da dificuldade, para onde você vai? Liga para o seu discipulador, liga para aquela pessoa. Se você não quer usar o nome discipulador, tem gente que tem bronca desse nome, liga para aquela pessoa, para aquele amigo especial, aquela pessoa que te acompanha, aquela pessoa para quem você presta conta da sua vida, né? É a pessoa que vai segurar a sua mão, é a pessoa, a Bíblia fala sobre suportar uns aos outros em amor, né? E esse suportar, a gente já sabe que lá no original é sustentar. É como, imagina assim, uma parreira de uva, imagina um tomateiro, né? Tomate é um bom exemplo. Qualquer parreira. Se você deixar a parreira o tomateiro, ele não chega a ser uma grande parreira, mas se você deixar o tomateiro, a planta do tomate, sem um sustentáculo, sem um suporte, os tomates vão ficar expostos ali no chão e vão apodrecer. Então, ela não vai frutificar devidamente. O tomateiro precisa do suporte. E é isso que nós devemos ser para o nosso irmão. Não é para todo mundo da congregação. Não tem condição da gente ser um suporte para todo mundo. Mas Deus, na sua sabedoria, né, na multiforme sabedoria do Senhor e também da igreja do Senhor, nós sempre vamos encontrar 1, 2,
3 pessoas e que nós vamos nos identificar mais e nós vamos caminhar juntos mais de perto e criar um relacionamento mais profundo e ali nós podemos o quê? Um será o suporte para o outro. Então, é como se eu posso dizer para esse irmão que a gente anda bem de perto, irmão, no que depender de mim, você não vai cair, porque eu sou o seu suporte. E você também é suporte para mim, né? Esse é o poder da comunhão, meus irmãos. O discipulado, ele é importante para nos ajudar nos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos, todos nós. E o irmão, ele enxerga por nós também. Eu gosto muito daquele exemplo na Bíblia, onde João Batista, já estava preso. Ele estava já lá nos porões, né, do castelo, do palácio, naqueles porões escuros, sombrios, úmidos, preso, prestes a ser decapitado. João, estou falando de João Batista, aquele profeta que batizou Jesus e que falou coisas maravilhosas, né? Ele tinha também os seus discípulos. E quando ele estava preso, ele mandou os seus discípulos irem até Jesus. E ele falou assim, ele falou para os seus discípulos, pergunte a ele se ele é realmente aquele que haveria de vir, se ele é realmente o Messias enviado. Ora, foi o próprio João que batizou Jesus e que disse que não era digno de nem de atar as sandálias dele. E foi o próprio João que viu a manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo no batismo de Jesus. Mas quando ele estava ali passando aquela tribulação tão grande lá na prisão, ele duvidou. Ele vai lá, pergunta, é você mesmo? Aquele que deveria vir, né? Então, Jesus, em vez de repreender, que não era para repreender mesmo, em vez de falar, mas João, como assim? Você está perguntando, você está duvidando? Jesus, ele falou para os discípulos de João, observe como as pessoas são curadas, os cegos enxergam, os aleijados andam, as pessoas são libertas de demônios, de espíritos malignos. Vai lá e fala para João. Ou seja, nesse momento você tem que ser o suporte para João. Você tem que ser o sustentáculo para ele. Você tem que ser os olhos de João. Contemple as maravilhas que eu estou fazendo e vai lá, reporte para ele. Então, muitas das vezes, é isso que nós temos que ser para o nosso irmão. E o discipulado é muito importante para isso. Muito necessário para nos manter humildes. Não existe ninguém que tem tudo em si mesmo, não existe ninguém que em algum momento da sua vida, né? Todos nós, mas em algum momento da sua vida não tropece, não cambaleie, não duvide, não fraqueje, e para isso nós contamos com o nosso irmão, aquele irmão mesmo, irmão que agarra com a gente, que a gente pode ir lá e debulhar. E não precisamos não precisamos fazer parecer bonitinho. Não preciso provar nada, porque ele me ama o suficiente para me ouvir e saber que eu não preciso provar nada, né? Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso nem fingir que sou perfeito. Todos, líderes, pastores, missionários, na missão nós encorajamos muito, nós temos essa prestação de conta, nós escolhemos pessoas e nós prestamos conta um para o outro, né? O discipulado ele é importante para nos ajudar a crescer na fé, para sermos sustentados nas dificuldades, já falei isso. Mas e na prática, como é que se parece esse discipulado, né? Como eu disse, é na comunhão. Não é a seco, vem cá, senta aqui. Não é um psicólogo que eu pago para me ouvir, não é nada disso. Nem é um conselheiro, o discipulador não é um conselheiro também. É alguém que eu escolhi para caminhar comigo e para eu prestar conta para ele, para ela, para aquela pessoa. E aí é alguém que a gente, não, senta aqui, vamos ver, nós temos 40 minutos, não é assim. A gente caminha junto, tem formatos muito diferentes, não tem uma coisa fixa, mas em geral,
eu escolho uma pessoa, eu pergunto se ela quer, ela pode andar comigo e se eu posso prestar conta da minha vida para ela por um período de tempo, não é para sempre, né? Para sempre e sempre. Eu lembro do Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósito, e ele fala sobre isso. Ele disse que quando ele passou a maior luta da vida dele, que o filho dele suicidou-se, né? Todo mundo sabe disso. Aí ele disse: Olha, eu tinha aquele grupo de amigos, eu acho que eles eram em 3 ou 4 casais, eu não sei muito bem, mas eles escolheram prestar conta de suas vidas uns para os outros. E ele disse: aqueles amigos que me sustentaram, a minha e minha esposa, no período mais escuro da nossa vida. E eles foram para nossa casa, eles cozinharam, eles limparam, eles lavaram nossa roupa, e eles não perguntaram nada, eles não pediram nada, eles só iam lá e nos serviam e cuidavam de nós. Se a gente ficasse no quarto, lá quieto, eles também não iam atrás, mas eles estavam lá na nossa casa. Se a gente precisasse sentar e conversar com alguém, estavam lá. Então, isso é caminhar junto em direção a Cristo, sendo parecido com ele, né? E aí, essas pessoas, né, elas vão nos ouvir na nossa dor, na nossa dificuldade, vão falar se elas têm algo a falar, também se não tiver nada a falar, é só ouvir mesmo, mas há momentos que são confrontos mesmo. E eu lembro de Paulo confrontando Pedro, né? Que era o líder da igreja lá, símbolo de liderança na igreja, coluna, a própria Bíblia fala isso. Mas Pedro teve uma hora que ele fez algo que não foi legal. E aí Paulo vai para ele, tá lá, né, na palavra, e fala assim: como assim? Quando você estava com a turma de Jerusalém, você não se aproximou dos gentios, você não sentou com os gentios, você não comeu com os gentios. Depois que a turma de Jerusalém saiu, você foi. Como assim? Duas caras? É isso? Isso é hipocrisia. Então, Paulo confrontou Pedro e está registrado na palavra, né? Por isso Pedro se tornou um homem que ele se tornou, porque ele foi vulnerável, aberto ao confronto. Irmãos, nós temos que entender que a autoridade espiritual vem de tudo isso. Vem de quê? De submeter, de ser vulnerável, de abrir para alguém e permitir ser acompanhado, caminhar junto, né? Lado a lado. A autoridade espiritual também é uma escolha. Eu não posso nunca, nem eu, nem nenhum líder, me colocar como autoridade espiritual na vida do outro. A autoridade espiritual é uma escolha que as pessoas fazem. Algumas pessoas buscam a minha autoridade espiritual. Elas me escolheram como líder espiritual sobre a sua vida. Então, escolha delas. Então, elas vêm, elas se abrem, elas, né, conversam e me dão essa liberdade. Outras pessoas escolhem outros líderes, como autoridade espiritual sobre suas vidas. Isso é algo orgânico, porque o líder espiritual, aquela pessoa que tem autoridade sobre a vida de outras pessoas, ele vai poder entrar na vida da pessoa. Então, para isso, a pessoa precisa escolher e dar a licença. Caso contrário, eu posso me colocar como líder espiritual, eu vou falar, mas a pessoa não vai me ouvir. Então, não tem sentido, né? Ela não é imposta, a autoridade espiritual. E aquela pessoa que discipula, ele é uma autoridade espiritual na vida do outro, né? Ele tem esse espaço porque a pessoa o escolheu. Então, meus irmãos, discipulado é, na verdade, uma longa obediência na mesma direção e nos prepara para as turbulências da vida. É uma maneira de garantir que eu não estarei só, porque eu tenho pessoas bem próximas para as quais eu posso abrir, eu posso ser vulnerável e eu posso ser acompanhada, se eu quiser. Se eu não quiser, ninguém vai impor isto. Mas a Bíblia nos ensina a andar, a ser um ao outro, né? A sermos corpo, andar em comunhão e a prestar conta da nossa vida, porque nenhum de nós é perfeito e todos nós precisamos desse andar juntos. O discipulado é essencial na comunhão. E sem o discipulado, as pessoas não crescem,
não vão para frente, né, fica estagnadas. Nós precisamos dessa liberdade, desse crescimento que só o corpo pode nos dar. Deus abençoe.